Atos 16, aquela passagem de Paulo e Silas, que eles foram açoitados, chicoteados, eles estavam indo para o templo para adorar ao Senhor, mas porque repreenderam e expulsaram um espírito de adivinhação de uma menina, não é? E os seus senhores lucravam com ela, então eles repreenderam e o espírito deixou ela, e aí aqueles homens então viram que o motivo do seu lucro havia aí se esvaído. Então aqueles homens partem para cima junto com outras pessoas da cidade, e Paulo e Silas são açoitados e são lançados no cárcere interior. Ser lançados na prisão já era muita coisa, mas no cárcere interior era algo ainda muito mais profundo, e a gente começa a ler aqui, a partir do versículo 23, diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Até aí só. Todos nós já passamos por situações que são angustiantes. Muitas vezes vivemos situações onde nós de fato nos sentimos o quê? Aprisionados, acorrentados. Tem gente que ainda declara assim: eu me sinto com os pés e mãos atados, eu não sei nem o que fazer. Então Paulo e Silas também viveram uma situação, porque muitas vezes palavras ferem na mesma proporção que uma surra. E é muito difícil você esquecer, você ignorar, fazer com que aquelas palavras que foram lançadas não causem um efeito de aprisionamento, não causem um efeito de cativeiro. E muitas vezes você fala assim: eu não consigo lidar com essa situação, eu não consigo digerir que tal pessoa teve coragem de me dizer tal coisa. E aí, como é que ficamos? Ficamos aprisionados, né? Nesse cárcere interior, sem conseguir nos mover. Então são situações traumáticas que vivemos, e isso pode ser já desde os nossos pais, situações que vivemos, situações de abandono, situações de rejeição, ou depois quando crescemos, até mesmo os irmãos. Pode parecer brincadeira, mas tem muito irmão que fazia bullying com seu filho, quer dizer, com seu irmão. Porque a gente fala muito de bullying hoje na escola, mas vamos ser sinceros, o bullying começava em casa, não era? Os irmãos falavam assim, eu falei assim: a mãe pegou você na lata do lixo. Era ou não era? Só que a criança não tinha discernimento para entender que de fato ela não tinha aparecido da lata do lixo, não é? E isso muitas vezes foi trazendo marcas. E aí quando se cresce, a pessoa tem receio de se expor. Por quê? Porque ela ainda está presa dentro de um cativeiro, dentro de um cárcere interior. Ela sabe o que ela deve fazer, porém ela permanece com os seus braços e com os seus pés atados, por conta de situações traumáticas que elas viveram. Está dando para acompanhar? Paulo e Silas, eles resolveram fazer o que com a situação que eles estavam enfrentando? Eles resolveram resignificar a sua experiência. Ao invés de eles ficarem contando lamentos e dor, eles preferiram o que? Dar um novo significado, um significado capacitante para aquela situação em que eles estavam enfrentando. Nós precisamos parar e olhar para as situações em que nós enfrentamos. A Bíblia fala lá: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falo que tem momentos que eu questiono, eu falo assim: Senhor, não é possível que isso esteja cooperando. Mas a Bíblia mente, gente? Não. Se a Bíblia não mente, então significa que toda e qualquer situação que eu estou enfrentando, ela é para trazer para mim algum bem. Se eu não estou enxergando, significa o quê? Que eu não estou olhando na ótica correta. Então eu preciso dar um significado que vai me trazer capacidade, que vai me aperfeiçoar diante da situação que eu estou enfrentando. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: dê significado à luta que você está enfrentando. Deus tem uma outra história para contar daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos. Para Paulo e Silas,
Talvez fale assim: poxa vida, esses homens foram tão injustos conosco, a gente só estava indo no templo adorar. Era justo que essa menina permanecesse aí com um espírito imundo, aprisionando a vida dela, sendo um instrumento aí na mão do inimigo para trazer tantos cativeiros para a vida das outras pessoas. E olha só o que nos fizeram, nos maltrataram, nos chicotearam. Olha só, Senhor, tem horas que não vale a pena seguir ao Senhor, tem horas que parece que tudo é difícil, porque quando a gente se converte, tudo fica mais difícil, não fica? Fica ou não fica? Fica, vírgula, não fica. Acontece que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos os nossos olhos espirituais abertos, e aí a gente consegue compreender, nós conseguimos enxergar aquilo que antes a gente não enxergava. Por quê? Porque o nosso espírito estava adormecido. Então agora nós passamos o quê? A ter o nosso espírito vivificado. Nós começamos a discernir, a enxergar as coisas que antes a gente não enxergava. Então não é que as coisas se tornaram mais difíceis, as coisas sempre foram do jeito que nós estamos vendo agora, só que antes a gente não conseguia compreender. Então, das histórias em que nós vivemos, Deus de fato tem uma nova perspectiva daquilo que enfrentamos. Existem pessoas que enfrentaram momentos difíceis, e eu não vou falar que de fato não eram difíceis, e elas questionam a Deus: aonde é que Deus estava quando eu passei por isso? Quando eu sofri um abuso, quando o meu filho caiu na piscina, ou que ele sofreu um acidente, aonde é que Deus estava, que não estava me guardando, ou que não estava guardando as pessoas que me eram tão preciosas? E a própria palavra do Senhor responde: Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho foi crucificado numa cruz. Deus entregou o seu filho. Deus fez isso por quem? Por Cristo? Não, Deus fez isso por mim e por você. E a morte de Jesus parou por aí? Parou por aí? Jesus morreu e acabou? Não, Deus deu um novo significado àquela morte. Porque morrer de morte de cruz era a pior morte que poderia existir. Não tinha honra alguma, era motivo de vergonha. A pessoa, ela era esticada, e se ela não morresse, na verdade só Jesus não teve seus ossos quebrados, os outros tiveram. Era a pior morte, era a morte mais violenta que se poderia existir. E foi essa morte que Jesus sofreu. E se Deus pôde dar um novo significado para a pior atitude que um ser humano poderia ter, o que Deus não pode fazer na minha e na sua história, daquilo que vivemos? Acontece que nós estamos acostumados em olhar para o nosso umbigo, ao invés de resignificar as histórias que passamos. Repete para você, fala assim: Deus quer dar um novo significado para a minha história. Nós encaramos a vida, nós encaramos as situações segundo o significado que nós damos para as nossas histórias. Se nós olharmos para as situações em que enfrentamos e declararmos: tudo coopera para o meu bem, então peraí, alguma coisa nisso tudo, nessa tribulação, nessa perseguição, nessa afronta tem que ter na minha vida. Eu vou buscar o quê? Um significado capacitante, algo que vai me aperfeiçoar, algo que vai me capacitar para aquilo que está diante de mim. Porque se tudo coopera para o meu bem, repete assim comigo, então todas as situações que eu vivi também coopera. Só que nós vamos caminhar segundo as histórias que nós estamos contando para nós mesmos. Deus está contando uma história acerca daquilo que nós já vivemos. Nós precisamos alinhar a forma como nós contamos as nossas histórias, da mesma forma como Deus conta nossas histórias. Nós podemos olhar para uma ferida, para uma cicatriz, e ficar lembrando da dor que ela nos causou. Ficar lembrando: olha, tem um corte aqui, poxa vida, mas doeu tanto, aconteceu assim, eu tive que ir para o hospital, precisei tomar tantas e tantas vacinas de tétano, e aquilo inflamou. Ou eu posso olhar para aquela dor, eu posso olhar para aquela cicatriz e testemunhar como eu venci.
Deus esteve comigo em tempo todo. Deus fez nova todas as coisas. E por conta dessa cicatriz, olha, eu conheci fulano. Paulo e Silas escolheram dar um novo significado à sua prisão. Eles não calaram os seus lábios. Eles falaram assim: nós estávamos indo louvar a Deus, então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou continuar louvando a Deus. E não apenas as portas das prisões, não apenas o cativeiro foi rompido, como vidas foram salvas naquela noite. Não apenas o carcereiro, mas outras pessoas que estavam ali ouviram falar do Deus de Paulo e Silas. O que é que as pessoas à nossa volta estão ouvindo falar acerca da minha e da sua história? Fala assim: sou eu que dou um significado para as minhas histórias. Olha aí para quem está perto de você e pergunta para ela: qual é o significado que você vai dar? Talvez a partir de hoje, talvez a partir de agora, as histórias dolorosas da sua vida, porque só eu e você podemos dar um significado capacitante àquilo que nós enfrentamos. Como eu disse para os jovens algum tempo atrás, se nós não formos os nossos melhores amigos, nem Cristo vai ser, nem os nossos pais vão ser. Porque eu tenho certeza que tem muito pai que não quer que o filho se meta com droga, mas ainda assim o filho se mete. É ou não é? E tem muito pai que dá péssimo exemplo para o seu filho com drogas, mas os filhos são os seus melhores amigos de si próprio, e eles falam assim: essa vida para mim eu não quero. Portanto, as pessoas podem nos influenciar para o bem ou para o mal, mas no final das contas, a escolha daquilo que eu vou fazer com a minha vida, daquilo que eu vou fazer com as minhas histórias, sou eu que posso dar conta, ninguém mais. Vamos orar. Eu peço que você medite acerca de situações que trouxeram um cativeiro, que te ataram, que te aprisionaram, coisas que você ainda ao lembrar, talvez você não louve, não glorifique a Deus por isso ainda, mas você ainda está contando lamentos e dor, mas que a partir de agora, você escolha resignificar, e ao invés de contar lamentos e dor, você vai passar a louvar a Deus, declarando: eu sei que o meu Redentor vive, e sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que o Senhor permitiu que tal situação acontecesse na minha vida, ainda que me trouxe dores, ainda que me feriu. Assim como Paulo declarou: eu trago marcas no meu corpo do Evangelho de Cristo. Não tem como nós sermos discípulos do Senhor se não tivermos marcas no nosso corpo, no nosso coração, na nossa história, de que de fato nós pertencemos ao Senhor. E só consegue ter marcas no corpo aqueles que conseguiram resignificar, trazer um novo sentido para a história, conseguiram trazer transformação, conseguiram trazer o quê? A mudança de vestes de luto por vestes de louvor. O Senhor opera nas nossas vidas, o Senhor trabalha nas nossas vidas de glória em glória, desde que a gente permita que Ele imprima a sua vontade em nós, que a gente abandone o nosso eu. Senhor, nós não queremos seguir nessa vida de mãos e pés atados. Senhor, nós não queremos seguir nesta vida contando os lamentos do passado, contando, Senhor, as nossas histórias de dor. Não queremos competir uns com os outros, Senhor. Qual é a pior história? Qual é o pior passado? Qual é a pior dor, Senhor? Porque cada um tem um plano, cada um tem um propósito, cada um tem uma história, cada um tem um DNA, cada um, Senhor, tem algo particular que o Senhor depositou. Cada um tem um temperamento, cada um sabe lidar com uma situação. Nós não estamos aqui, Senhor, para olhar para o nosso passado, mas olhar para frente, para aquilo que está proposto diante de nós. E assim como Paulo declarou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que está diante de mim. Senhor, nesta manhã nós queremos estar posicionados em Ti, que as histórias do passado, que as dores, que as palavras, que os cativeiros, Pai, que por vezes nos lançaram, Senhor, eles não terão mais poder sobre nós. Os nossos lábios louvarão ao Senhor, porque de fato tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, dá-nos o sentido
Nos ajuda, Espírito Santo, a resignificar a nossa história, a não olhar para o passado, Senhor, como algo que nos encarcera, nos aprisiona, mas olhar para as histórias do nosso passado, Senhor, como algo que nos capacita, que nos fortalece, que nos encoraja, Senhor, porque não é possível que a casa que é plantada sobre a rocha, Senhor, independente disso, os ventos vão bater forte, as águas vão subir, as chuvas vão bater com ímpeto, Senhor, mas porque ela está alicerçada no Senhor, ela não vai ruir. Que assim sejamos nós, Senhor. Não significa que vivendo com Cristo não enfrentaremos adversidades, enfrentaremos sim, mas significa, Senhor, que nós seremos resilientes, seremos, Senhor, capacitados, seremos aperfeiçoados, seremos encorajados, seremos fortalecidos e alçaremos voos ainda mais alto, porque é o Senhor quem escreve a nossa história. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona e que o Senhor permanece no seu trono de glória, e os nossos lábios, Senhor, não mais contarão lamentos e dor, mas os nossos lábios louvarão ao Senhor por quem Tu és e por aquilo que o Senhor realiza nas nossas vidas. Eis-nos aqui, doce Espírito Santo. Tudo que nós desejamos é o Senhor. Para onde iremos nós, Pai, se só Tu tens as palavras de vida eterna?